Iniciando mais uma semana e chegando com o Esporte Mais para falarmos do que acontece do campeonato estadual e outros campeonatos pelo Brasil, também fora do Brasil, né? Campeonato internacional como a Recopa Sul-Americana e o que rola nas cidades. Está começando o Esporte Mais. Uma ótima semana a todos, estamos iniciando aí o nosso trabalho nessa segunda-feira e de imediato nós vamos dar aquele giro pelos últimos jogos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro ou Campeonato Carioca. O Flamengo não deu a menor dúvida ao seu torcedor que seria campeão da Taça Guanabara. Atropelou o Maricá, dominou do primeiro ao último minuto, goleou por 5 e ainda criou oportunidades até para ampliar o placar. Gols de Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta, Luiz Araújo e talvez o mais bonito ainda pelo coletivo da jogada, que representa muito o que é esse momento do Flamengo, foi o 5º gol. Uma jogada que teve uma tabelinha sensacional e a conclusão de categoria do jogador rubro-negro. A verdade é que o Flamengo mostrou durante o campeonato, a partir do momento que passou a jogar com seu time titular, que hoje está num nível muito acima dos rivais. Pode acontecer do Flamengo não ser campeão estadual, ou campeão carioca, o que for, pode acontecer porque é futebol. Às vezes, num determinado jogo, as coisas acontecem, mas pela lógica, o Flamengo passa pelo Vasco nas semifinais e será campeão, seja contra o Fluminense ou Volta Redonda. Mas o futebol não tem lógica. A esperança dos torcedores dos outros clubes é que num dia ou 2 dias o Flamengo não jogue tudo que sabe e os outros joguem mais do que estão jogando. Caso contrário, o Flamengo será campeão estadual, como foi campeão da 25ª Taça Guanabara. Vamos ver agora o que falou o técnico Felipe Luiz e um pouco da festa rubro-negra pela 25ª conquista da Taça GB. 3 títulos e apenas uma derrota. Boa noite, Felipe, tudo bem? Parabéns. É a Taça Guanabara, mas de qualquer forma é título, né? Queria que você pudesse falar sobre o seu time, o quanto você está orgulhoso desse time, se você acha que está chegando, né, no nível que você quer. Hoje a gente viu uma atuação de gala, 5-0 contra o Maricá. Queria que você pudesse falar sobre o time, o quanto você sente esses jogadores conectados. Boa noite, eu estou muito feliz pelo jogo, pelo futebol apresentado e principalmente pelo que os jogadores desfrutaram e se divertiram dentro do campo, né? Porque é um das coisas que eu peço muito, porque o futebol tem que ser jogado com prazer, com alegria e eles estão num momento de confiança muito grande, estão num momento de forma muito bom e se nota dentro do campo, né? Como eles se conectam, como estão essas relações cada vez melhor. Obviamente que temos muitas coisas que ajustar, mas ganhar não é fácil. Ganhar, independente do adversário, eu não lembro de outro time ter feito tantos gols no Maricá, não lembro de outro time ter tanto volume, tenha tido tantas chances de gol. E até então o Maricá, se eu não me engano, teve 3 da Portuguesa. Não lembro de outro time que tenha feito tantas chances. Então tô orgulhoso pelo momento e vamos corrigir as coisas, os detalhes micro que precisamos corrigir, continuar evoluindo. Eles têm que se exigir cada vez mais, autoexigência, para que a gente possa fazer uma grande temporada. Felipe, boa noite. Boa noite. A gente teve numa entrevista o Arrascaeta falando que você foi até a casa dele e que ele virou para você e falou: se você precisar me colocar no banco, pode me colocar. O quanto importa para você um grupo onde alguns jogadores te mostram que o elenco e a união desse grupo está acima de qualquer vaidade? Eu falei para ele que se ele não estiver bem, ele não vai jogar. Mas, não, assim, são jogadores que, além de serem grandes jogadores, serem ídolos, são meus amigos. Eu seria um hipócrita dizer que
esses jogadores como o Bruno Henrique, como o Gerson, como o Arrascaeta e tantos outros que jogaram comigo desde 2019, se eu não chamasse eles de amigos. Então eu acho justo, que foi justo eu ter ido falar com eles pessoalmente e dizer que eu vou tomar decisões algumas vezes e vão incomodar. E o que eu mais esperava deles é que isso não afetasse a amizade que a gente tem, porque é uma decisão extremamente, estritamente profissional. E a resposta dele foi essa, que poderia ficar tranquilo que nada ia mudar a amizade. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no Flamengo. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muda libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Em uma partida equilibrada, o Vasco aproveitou a sua melhor oportunidade e ganhou do Botafogo por 1-0, conquistando assim a vaga para as semifinais do campeonato contra o maior rival, o Flamengo. O gol vascaíno surgiu de uma bobagem do jogador cuiabano, que está numa fase para esquecer, hein? Se a fase do Botafogo é ruim, a do cuiabano consegue ser pior ainda, porque além de fazer o pênalti, ainda perdeu uma chance muito boa de empatar o jogo no segundo tempo. O Verratti, que não tem nada a ver com isso, foi lá e fez a parte dele. Cobrou com categoria, assumiu a artilharia do campeonato e colocou o Vasco na frente do placar. Depois do pênalti que garantiu a vitória por 1-0, o Vasco criou algumas chances, o Botafogo também, mas o placar não foi alterado e segue o Vasco, deixando o torcedor apreensivo, porque não joga ainda aquele futebol que a torcida gostaria de ver, mas pelo menos se livrou de um vexame de não chegar nas semifinais. E por outro lado, o Botafogo, que vive depois de um 2024 dos sonhos, um 2025 de pesadelo, fez a sua pior campanha na história do Campeonato Estadual, igualando a de 2014. Bom, vamos trazer agora um trecho da coletiva do técnico do Vasco, Fábio Carille, e a do Cláudio Caçapa, técnico do Botafogo, nós iremos trazer posteriormente, quando falarmos aqui da expectativa para a final da Recopa, onde o Botafogo precisa de uma vitória por pelo menos 2 gols. Mas vamos agora de Fábio Carille. João Guerra, do GE. Globo. A primeira pergunta que eu queria fazer aqui na coletiva é em relação à escolha por relacionar o zagueiro Manuel Capasso. Ele vem treinando à parte, né, nas últimas semanas, não tem feito parte do grupo, teoricamente, que vai fazer parte do planejamento do Vasco ao longo do ano. Eu queria saber se ele faz parte do planejamento do Vasco e por que a escolha dele ser relacionado para esse jogo. Boa noite. Ele não faz parte, tá? Mas ele precisava ser relacionado um jogo para que se estenda a possibilidade dele ser negociado. Pelas informações que eu tenho, já apareceram 4 clubes e ele não quis ainda. Eu tô com 2 meninos ali que eu tô gostando demais, que é o Lincoln e o Luiz Gustavo. Estão treinando, eu tô gostando. Eu quero, na hora que formar esse grupo aqui, eu quero dar espaço para os meninos, abrir espaço para os meninos ali, ter espaço para que esses meninos possam trabalhar com a gente. Então a decisão pelo Capasso, juntamente com a diretoria, foi por isso. Não atrapalha em nada, porque a gente leva 12 para o banco, né? E se ele não fosse relacionado a um jogo, por ter vindo de fora do país, não poderia mais ser negociado com o clube no Brasil até o meio do ano. Então a escolha pelo Capasso foi por isso.
Boa noite, Carille, Amadeu dos canais Sandro Gama Esporte Clube e na torcida vascaínos. Queria saber, Carille, a respeito dos jogadores que já vem surpreendendo a torcida, que é o Lucas Freitas. Mais uma vez, uma partida consistente na zaga, e o outro é o Tietê. Tietê hoje, para mim, acho que fez a melhor partida dele desde que chegou no Vasco. E esses jogadores que estão chegando, podem já entrar para o clássico contra o Flamengo? Boa noite, parabéns pela classificação. Boa noite, muito obrigado. O Freitas, os jogos que ele fez pelo Juventude, jogos grandes ano passado, já chamou muita atenção. Jogador rápido, leve, uma boa leitura, ainda quer organizar mais esse sistema defensivo. Acho que a gente tem uma margem para crescer com todos. Essa semana vai ser importante para a gente trabalhar e ajustar mais ainda alguns detalhes ofensivos e defensivos. Então, bastante satisfeito. O Tietê é um caso que a gente teve muito cuidado até agora, porque não teve férias, foi para o Mundial com o Botafogo e já chegou, se apresentou, e o ano passado do Botafogo foi bastante desgastante com todas as competições e viagens. A gente espera mesmo esse Tietê de hoje, participativo, com bola, sem bola, chegando ao ataque. E a gente ficando um pouquinho mais com a bola, perdendo menos a bola, esses jogadores do meio de campo têm tudo para crescer. O Fluminense garantiu sua vaga nas semifinais, passou em terceiro lugar, fugiu do Flamengo na semifinal, encarando o Volta Redonda, que ficou em segundo lugar, mas o torcedor não ficou feliz com o que viu no início da noite desse domingo no Maracanã. 3-2 em cima do rebaixado Bangu, com muito mais sofrimento do que a torcida gostaria. Os primeiros gols foram contra. Juan Sanches fez contra a favor do Fluminense e o Freitas fez contra a favor do Bangu. Depois o Fluminense foi construindo uma vitória apertada com gols dos estrangeiros Serna e Canóbio, e o João Veras fez o gol da equipe banguense, que se despediu, pelo menos na última partida, dando a impressão, se tivesse jogado assim durante o campeonato, poderia ter feito algo mais. Mas o Bangu realmente foi uma decepção, com apenas 4 empates e 7 derrotas. O Fluminense, por isso mesmo, pela campanha ruim do Bangu na competição, acabou desagradando o torcedor e deixando o sinal de alerta ligado, porque até para vencer o Volta Redonda, onde teoricamente o Tricolor seria favorito, precisa jogar muito mais do que jogou contra o Bangu. Vamos conferir o que falou o técnico Mano Menezes após a partida. Boa noite, Mano. Meu nome é Wilson. Minha primeira entrevista coletiva. É um prazer recebê-lo aí. Apesar dos 3 gols marcados na partida, o Fluminense apresentou dificuldade na criação de chances de gol, algo que aconteceu em outras partidas dessa temporada e da temporada anterior. Como você acha que pode encontrar soluções para esse problema dentro do elenco atual? Bom, primeiro dizer que marcamos 3 e poderíamos ter feito 5, 6, mesmo com todas essas dificuldades aí que tu mencionou. E foi exatamente esses 3 gols marcados que nos deram a terceira colocação do quadrangular. Porque, na verdade, foi esse que no final acabou sendo o desempate com o Vasco, que era o adversário que está com a mesma pontuação que a gente. Achei que o primeiro tempo nós tivemos mais dificuldade. Sabíamos mais ou menos como o Bangu ia vir, como poderia vir, fez o que deveria fazer. Mas eu acho que o maior problema nosso no jogo não foi a criação. Foi a maneira como nós nos comportamos quando tivemos dificuldades para criar. Isso é mais importante do que tudo. Porque você não pode ceder 2 gols ao Bangu na circunstância que cedemos. Já tínhamos sofrido 2 jogadas pela esquerda no primeiro tempo. Uma delas a bola passou durante toda a área. Outra, Ignacio rebateu. E a terceira fizemos o gol contra. Quando uma equipe tem dificuldade para criar, porque a outra está com linha bastante baixa, e
você tem que ter mais calma, você tem que saber rodar bem a bola, você tem que se manter organizado, você tem que atacar marcando para não dar o contra-ataque para o adversário. E eu achei a equipe muito nervosa, um pouco tensa, eu diria, para tentar atingir o objetivo que era o objetivo da tarde, primeiro a classificação e depois o terceiro lugar. Quem também desapontou o torcedor na última rodada da Taça Guanabara foi o Volta Redonda. Tudo bem que a equipe do Sul-Fluminense precisaria de um milagre no Maracanã, que não veio, como nós vimos aí a goleada do Flamengo sobre o Maricá. Mas o time jogou mal contra o Boa Vista em Bacaxá na noite do sábado e foi derrotado por 2-0. Gols do Abner Vinícius e do Marcos Paulo. A vitória garantiu ao Boa Vista uma vaga nas semifinais da Taça Rio, que reúne do 5º ao 8º colocado. E depois de 2 anos em que o Botafogo foi campeão, agora todo mundo tem chance, porque os 4 times que ficaram para as semifinais da Taça Rio são times chamados de menor investimento: Boa Vista, Sampaio Corrêa, Madureira e Nova Iguaçu. O Boa Vista vai enfrentar o Sampaio, que é da mesma cidade dele, o município de Saquarema. Quem comprovou uma boa campanha na temporada 2025 foi o Sampaio Corrêa. Também na noite de sábado, a equipe de Saquarema, jogando em casa, ganhou por 3-1 da Portuguesa da Ilha. 2 gols de Max, 1 de Iacovelli e o Hélio Paraíba descontando para a Lusa. Por sinal, bom jogador o Max, foi um dos destaques da equipe durante a boa campanha que levou o Sampaio Corrêa a garantir vaga na semifinal da Taça Rio e chegar em alguns momentos de Fluminense e Bangu a ter a vaga nas mãos para disputar as semifinais do campeonato. Se o Fluminense tropeça contra o Bangu, o Sampaio Corrêa iria roubar a vaga do tricolor. Mas para um time que está há 2 anos na primeira divisão, uma campanha mais do que digna da equipe de Saquarema, que, como falamos, na Taça Rio vai enfrentar o rival da mesma cidade, o Boa Vista. 2 times que entraram em campo com chances matemáticas de classificação acabaram se confrontando também na noite de domingo no Laranjão, em Nova Iguaçu, e agora ambos vão se enfrentar novamente nas semifinais da Taça Rio, Nova Iguaçu e Madureira. Madureira que dependia apenas dele próprio para se classificar nas semifinais do Campeonato Carioca. Mas Xandinho botou água no chope do tricolor suburbano, fazendo os 2 gols do Nova Iguaçu. Renato Henrique descontou para a equipe de Madureira. Bom, no caso dessa semifinal da Taça Rio, o Nova Iguaçu, que ficou com 16 pontos na 6ª colocação, terá a possibilidade de jogar por 2 resultados iguais e de decidir a vaga em casa contra o Madureira. Vamos aproveitar para falar também da tabela de meio de semana da Copa do Brasil. Bom, vamos falar agora de Copa do Brasil. A gente repete aí imagens do Nova Iguaçu, só para lembrar que a equipe da Baixada joga nessa quarta-feira, 20 horas, em Rondônia, contra o Barcelona. Mas não é o Barça do Campeonato Espanhol, do Rafinha. É o Barcelona de Rondônia. O Nova Iguaçu, passando da equipe do norte do país, vai ser o adversário do Vascão da Gama na próxima fase da Copa do Brasil. Vamos agora trazer aí como estão os campeonatos estaduais de outros estados, além do Rio de Janeiro, que chegam em seus momentos decisivos. Bom, falando de outros estaduais, no Campeonato Mineiro, o Atlético venceu a Tombense de novo por 2-0 na Arena do Jacaré e vai decidir o título contra o América, que eliminou o Cruzeiro nos pênaltis. O Cruzeiro, que decepção para o seu torcedor, depois de tanto investimento, um futebol ridículo até agora do time cruzeirense. E o técnico português Leonardo Jardim vai com certeza ter muito trabalho para fazer esse time do Cruzeiro jogar bola nessa temporada. Mas o Galo e o América não tem nada a ver com isso.
e vão decidir mais uma vez o título de campeão mineiro. Primeiro jogo sábado no Mineirão. No Campeonato Paulista virou e mexeu e todos os times de principal destaque que são da primeira divisão ou têm sido mais destacados nos últimos anos conseguiram sua classificação. A gente vê aí gols da partida emocionante entre Corinthians e Guarani, 2-2, confirmando que o Corinthians, com esse resultado, foi o primeiro do Grupo A com 27 pontos e o Mirassol terminou em segundo com 16 pontos. Com esse resultado, os dois vão se enfrentar. Os dois times que eram do mesmo grupo não se enfrentavam na primeira fase, mas quem se classificasse automaticamente para a fase seguinte encarava o time que estava no próprio grupo. Por isso, Corinthians e Mirassol serão adversários. Agora a gente vai destacar o golaço olímpico de Neymar. É isso aí. Neymar fez seu segundo gol com a camisa do Santos e os outros dois foram do Tiquinho Soares, né, que saiu do Botafogo e está metendo seus gols lá pelo Santos. E o Santos venceu a Inter de Limeira por 3-0, resultado que inclusive rebaixou a equipe da cidade de Limeira. O Santos terminou em primeiro lugar do Grupo B com 18 pontos e o Bragantino com 17. Os dois irão se enfrentar. Pelo Grupo C, o confronto será entre o São Paulo, que venceu o São Bernardo por 3-1, e a equipe do Novo Horizontino, que fora de casa derrotou o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1. Então, um confronto difícil aí para o São Paulo, mas que, ao contrário de Santos e Corinthians, que pegam adversários que são aí da primeira divisão, o time do São Paulo encarando o Novo Horizontino, que é da Série B do Brasileirão. E para fechar o Grupo D, que era o mais disputado, a Ponte Preta teve tudo, porque só dependia dela própria, para se classificar. Mas foi derrotada pelo Bragantino e quem agradeceu foi o Palmeiras, que a gente vê aí os gols de um jogo emocionante, Palmeiras e Mirassol, vitória do Palmeiras por 3-2. Palmeiras ficou em segundo lugar, mesmo com a derrota. O São Bernardo terminou em primeiro e leva a vantagem para a próxima fase aí da competição. Então, os confrontos, confirmando, Corinthians, Mirassol, Santos e Bragantino, São Paulo, Novo Horizontino, São Bernardo e Palmeiras. No Campeonato Gaúcho, os jogos de ida das semifinais encaminharam mais uma decisão entre o Grêmio e Internacional, o Grenal. O Internacional passou pelo Caxias fora de casa por 2-0 e pode perder por até um gol no Beira-Rio no jogo da volta. A situação do Grêmio já não é tão confortável, porque o adversário é mais forte, o Juventude, que é um time de primeira divisão do Brasileiro, e o jogo será decidido em Caxias do Sul, né? Então o Grêmio pode empatar, mas caso perca o jogo, a disputa vai para pênaltis. Já o Juventude, para ganhar a vaga no tempo normal, precisa vencer por 2 gols de diferença. Bom, depois da primeira partida na Argentina, a Recopa Sul-Americana tem a sua definição no Brasil. Expectativa para a torcida do Botafogo. Vamos falar aí sobre a Recopa. Campanha vergonhosa no Campeonato Estadual, ficando de fora até da Taça Rio. Derrota para o rival Flamengo na Supercopa do Brasil. E derrota para o Racing no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O Botafogo vai ter que deixar tudo isso para trás e conseguir aí, em poucos dias, tentar reapresentar ao seu torcedor um futebol com a qualidade que lhe fez ser ano passado campeão brasileiro da Libertadores. Será possível? Só vamos saber na quinta-feira. Como o Racing venceu o primeiro jogo por 2-0, pode perder por até um gol. Botafogo não tem opção. É vencer ou vencer para não desapontar novamente os seus torcedores dentro do Engenhão. Agora vamos conferir um trecho da coletiva
do técnico Cláudio Caçapa após a derrota no clássico contra o Vasco. Agora fica para trás, o Botafogo tem uma decisão importantíssima na quinta-feira valendo o título. Queria que você fizesse a avaliação da partida de hoje, claro, com foco total na próxima quinta-feira. Obrigada. Boa noite a todos. Triste, primeiro por não dar continuidade no Campeonato Carioca, mas infelizmente aconteceu. Agora a gente precisa pensar para frente, e pensar para frente já é na próxima quinta-feira reverter, né, os 2 gols contra o Racing. Agora a nossa ideia é essa, o pensamento é só esse, é focado para esse jogo, o trabalho vai ser tudo voltado para esse jogo. É uma chance que nós temos, depois de sair do Carioca, essa chance já vem na quinta-feira para que a gente possa, quem sabe, bater campeão, mas é lógico que vai depender daquilo que a gente vai mostrar em campo. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos mostrar muito mais do que o jogo de ida e muito mais do que o jogo hoje. Mesmo que, se a gente for analisar o jogo calmamente, nós tivemos mais finalizações, nós tivemos mais posse. Eu acho que o que atrapalhou a gente um pouquinho foi o pênalti. Então isso, o Vasco criou mais coragem depois do pênalti. Eles conseguiram ter também, por momentos, às vezes, o controle do jogo, mas eu acho que nós precisamos fazer mais. Aqui, professor. Boa noite, Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Você recentemente falou sobre desejar ser efetivado. A gente sabe que resultados acabam impactando nesse tipo de avaliação da diretoria, mas como você bem disse, o desempenho do Botafogo talvez não seja categorizado somente pelos resultados. Eu queria saber como é que você avalia essa situação, se sente que essa eliminação do Carioca atrapalha nesse seu objetivo de ser efetivado. A primeira coisa, reafirmo, ok? Eu vim como interino, né? A diretoria também já deixou isso bem claro para mim e é muito claro para mim. É lógico que eu estou no interino hoje, assumindo como treinador, então aproveito os momentos como treinador. É lógico que se a diretoria achar que eu mereça continuar, aí é outra coisa, mas hoje estou ainda como interino, né? Lógico que a vontade é de continuar, até porque o Botafogo é um grande clube, né? Hoje a camisa ficou ainda mais pesada com o ano de 2024, né? Mas agora, como eu falei, agora é pensamento focado não em mim, mas ensina a equipe, pensar já na quinta-feira a gente fazer um grande jogo e virar essa situação. Momento de girarmos agora pelos municípios, trazendo algumas notícias do esporte nas cidades. Bem, trazemos aí um registro de uma parceria firmada nos últimos dias e que vai levar o futsal de Magé para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2025. Diretores aí do Magé Futsal, inclusive ali o Vander Carioca, que está à frente aí da gestão dessa parceria, dirigentes do Botafogo e também o secretário municipal de esporte de Magé, Gelton Câmara, o gerente geral do Botafogo de Esporte Social e Olímpico, Gilney Boltrel, entre outros, participaram aí desse encontro registrado nessa foto para que Magé Botafogo ou Botafogo Magé dispute o Campeonato Brasileiro. A equipe vai disputar com o uniforme do Botafogo, trazendo, no entanto, a marca de Magé nos uniformes e jogando, mandando seu mando de quadra, será no ginásio Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, obrigado nossa equipe técnica e a qualquer momento estaremos de volta no Esporte Mais ou no Plantão de Notícias aqui da Rede TV Mais, TV Arte HD. Grande abraço e até o próximo.